Olá! No vídeo de hoje, saiba tudo sobre o desenvolvimento do bebê de 6 meses. Gente, 6 meses é uma fase super importante, né, do desenvolvimento do bebê, é um período crucial aí na vida da criança. Na verdade, é a fase que começa a introdução alimentar, na maior parte dos casos. E eu vou falar um pouquinho mais sobre outras coisas que acontecem por aí, né, com o bebê de 6 meses. Bom, primeiro eu vou falar com relação ao peso do bebê. O bebê continua ganhando aí em torno de 600 gramas por mês. Claro que varia muito, né? Alguns bebês ganham mais peso, outros ganham menos. Mas no geral, 6 meses de idade, o normal é ganhar 600 gramas por mês. O menino nessa fase tende a estar com 7,6 kg e a menina com 7,3 kg. Aqui na tela eu vou deixar uma outra tabela para vocês com algumas outras medidas, né, de um bebê de 6 meses para vocês irem se informando. Como tá o sono do bebê nessa fase? Nessa fase o bebê já tá dormindo melhor, né, com 6 meses de vida, e muitos bebês que até então, né, desde o nascimento, dormiam no quarto dos pais, num bercinho lateral, eles vão pro seu próprio quarto para dormir sozinhos. Isso é bem comum, assim, muitos pais costumam fazer isso, deixar o bebê dormir no quarto deles até 6 meses de idade e depois passá-los pro próprio quarto. E como é que tá o desenvolvimento motor da criança? Bom, com 6 meses de idade, o desenvolvimento motor da criança já tá bem mais apurado, né? Algumas crianças conseguem se sentar sozinhas, né? Primeiro com o apoio das mãos, depois até sem, inclusive. As crianças começam a rolar também nessa fase e, inclusive, se movimentar no chão, utilizando o rolamento. E algumas crianças também começam a treinar o engatinhar, fazendo o quê? Se rastejando no chão e, inclusive, né, levantando o corpo, usando as mãos e os joelhos. E como está o desenvolvimento cognitivo da criança nessa fase? Nessa fase, o desenvolvimento cognitivo da criança também ele tá bem avançado, né? Muitos bebês, eles tendem a interagir bastante, né, com os adultos, principalmente pais, irmãos, né, outras crianças que são próximas, eles têm uma interação bem grande. O bebê também já consegue reconhecer os objetos e as pessoas à sua volta. E nessa fase também muitos bebês, eles ficam mais à vontade e mais confortáveis com pessoas próximas, como por exemplo, os avós. Já com relação a pessoas que não são próximas, começa a surgir aí os primeiros indícios de medo. Então tem até inclusive aqui no canal, convido vocês a darem uma olhada, um vídeo no qual eu falo sobre crianças que choram, né, na presença de estranhos, que estranham estranhos. E isso costuma acontecer por volta dos 6 meses de idade mesmo. A criança começa a perceber, né, alguém que não é do seu círculo, que ela não está acostumada, e aí ela estranha e muitas vezes chora. Aos 6 meses isso costuma começar a acontecer. Muitos bebês com 6 meses também eles reconhecem quando alguém chama o nome deles. Muitas crianças nessa fase também costumam procurar objetos e procurar inclusive objetos que estão escondidos ou coisas que estão escondidas em objetos. Então essa fase da procura, da investigação, ela também é algo assim bem marcante dos 6 meses de idade. Outra coisa super interessante e curiosa, né, sobre os bebês de 6 meses é que nessa fase eles adoram se ver no espelho. Inclusive tem brinquedos, né, para crianças que são espelhinhos, que são espelhos que não quebram, enfim, é um material que não é como um espelho normal que quebra, a criança pode se machucar, é um material que não quebra. Então tem brinquedos que tem esse espelho justamente porque a criança gosta de ficar se vendo. Muitas crianças também ficam bastante interessadas, se movimentam quando escutam música, né, uma música que agrada a elas. E também é nessa fase dos 6 meses que tem uma famosa crise, né, que a gente chama crise dos 6 meses. Então tem uma crise dos 3 e tem uma outra crise que é a crise dos 6 meses do bebê. E aí eu convido vocês a assistirem um vídeo que eu tenho aqui no canal sobre a crise de 6 meses do bebê. Tá bem completo, bem explicativo. E como está a comunicação do bebê nessa fase dos 6 meses? Bom, aos 6 meses de idade, a criança segue dando seus gritinhos, o seu sorriso, segue balbuciando e, inclusive, esses balbucios, né, que a criança faz com essa idade já é o ensaio para fala que virá em seguida, né? Tem algumas crianças que com 7, 8 meses, inclusive, começam a falar as primeiras palavrinhas. Então, mamá, papá, né? Quando ela fala isso se dirigindo exatamente à pessoa que ela tá tentando chamar, ou a mãe, ou o pai. Então, isso começa a acontecer um pouco depois, né, dos 6 meses, mas nos 6 meses o balbuciar já é um ensaio para essas primeiras palavras. E a criança nessa fase também já emite direitinho o som de algumas vogais, tipo A,
E e O. Consoantes como o Z, o F e o T, né? O som dessas três consoantes também começam a aparecer nessa fase. E algumas crianças, inclusive, já chamam os pais para ficarem próximos dela, né? Então elas fazem um barulho, fazem um gesto, indicando que elas querem os pais próximos dela. Outra coisa bem marcante dos 6 meses do bebê é o nascimento dos dentinhos. Exatamente, muitos bebês começam a ter os primeiros dentinhos por volta dos 6 meses de idade. E os primeiros dentes que aparecem são os centrais, né? Bem aqui do meio, primeiro os de baixo e depois os de cima. E a alimentação do bebê, como é que tá a alimentação nessa fase? Nessa fase o bebê deixa, né, de mamar exclusivamente e começa a introdução dos sólidos. O mais comum é que comece realmente com 6 meses, né? Alguns pediatras podem até começar um pouco antes, mas o mais comum é a introdução alimentar aos 6 meses. E aí eu convido vocês a clicarem aqui em cima e assistirem a um vídeo que eu fiz, né, dando as principais informações, as informações mais úteis para o início, né, da introdução alimentar. Então, vocês podem tirar várias dúvidas através desse vídeo, mas eu convido vocês também a descerem na descrição do vídeo e clicarem no link que eu coloquei, onde tem uma playlist com todos os vídeos que eu fiz sobre introdução alimentar. Vale muito a pena vocês clicarem e assistirem esses vídeos um após o outro. Todos eles trazem dicas bem úteis para a introdução alimentar que costuma acontecer nos 6 meses. Que brincadeiras podemos fazer com os bebês de 6 meses? Convido também vocês agora a assistirem um outro vídeo que eu fiz aqui pro canal, super completo, com dicas de várias brincadeiras para fazer com bebês de 6 meses. Então clica aqui no card, assista o vídeo e aí bora brincar com os pequenininhos que com essa idade, com 6 meses, eles estão muito animados e eles querem bagunça. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o like aqui, comente, compartilha esse vídeo com outras famílias e comenta aqui se você já tem um filhotinho aí que tá próximo dos 6 meses ou se você tá assistindo esse vídeo com bastante antecedência, seu filho ainda tá longe dessa fase. Quero saber qual a idade dos filhotes de vocês. Coloque aqui nos comentários que eu tô curiosa, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!